em computação. Eu acho que quase ninguém é formado em computação. A primeira coisa que, pelo menos antes, né, na minha época, assim, pensava em estatística, você sempre queria pensar em programação, tinha algumas pessoas que iam para outros lados. E a estatística ela não é tão presente assim em alguns cursos. Em 2014, quando eu estava fazendo pós em estatística, aqui em Minas Gerais a gente tem a UFMG, que ela é bem forte assim, e ela, por exemplo, em BH, que é a capital, é a única universidade que tem um curso de estatística assim bem aprofundado. Legal. E como eu vim da área de business intelligence, eu já trabalho assim com dados há uns 10 anos. E desde esse início, quando eu comecei com BI, que é a sigla mais famosa, as pessoas não falavam tanto, era assim um luxo, né, para a empresa entender dado histórico e tomar alguma ação com aquilo. E ninguém falava em estatística, às vezes tinha outros nomes, tinha mineração de dados, que depois a gente foi avançando, foi vendo que esses algoritmos até hoje são usados, talvez potencializados com a força computacional aí. Mas estatística mesmo, que é um ponto que eu quis mais trazer. Primeiro que por causa do canal ter essa pegada estatística também. E segundo, assim, porque eu acho que é uma dos pilares mais importantes na hora que você vai pensar em trabalhar com dados, porque realmente, igual você falou, assim, ela trabalha muito o pensamento analítico e ajuda muito a você conseguir enxergar os dados de outra forma, conseguir tirar conclusões mais assertivas e tal. Mas aí, então, contando um pouquinho da minha carreira, eu comecei assim, queria ir para programação, mas eu caí numa empresa que trabalhava com BI, e isso em 2007. E nessa época, assim, pelo menos aqui em BH, não era tão forte essa BI, era só empresas grandes que tinham isso, ou então consultorias de fora daqui que vinham fazer projetos nas empresas maiores. Essa onda E de BI também não é recente, né? Não é tão. querendo ou não, anos 90 aí que pegou muito. Mas, assim, tem gente que fala, né, no mercado como um todo, que tem muita gente que já ou já foi treinado para ser cientista de dados ou profissional que trabalha com dados e não sabia, né? Eu não sei se vocês conhecem, Verdade. tem podcasts famosos, tem o Pizza de Dados, que é um que Pizza de eu... dados, né? Tem Pois é. também o hipsters.tech. O Pizza, por exemplo, ela é oceanóloga, sabe? E o quão deve ser legal para uma pessoa dessa, assim, que sempre dados foi a principal ferramenta de trabalho, hoje poder ter uma profissão que está em alta no mercado, que está buscando. Então, essas pessoas que já tinham esse contato com dados, hoje elas estão sendo beneficiadas. Até mesmo Com estatística. certeza. Em 2014, quando eu fui fazer a pós, não tinha ninguém de TI. E olha que assim, a UFMG ela é bem famosa aqui para esse assunto. Tinha muita gente da área de saúde, gente de engenharia, gente de várias áreas, mas TI eu era o único. E hoje eu conheço pessoas que estão lá, assim, vamos pôr aí, talvez 70% da turma já está, ou é da área de tecnologia, ou é a pessoa que quer migrar para a área de data science. Então foi um ganho significativo também para a estatística, né? Assim, Com certeza. brincadeiras à parte, mas antes era visto como uma coisa muito acadêmica e talvez assim com pouca aplicação prática, mas a gente sabe que na indústria sempre teve estudos e é um assunto bem Verdade. antigo, né? Acabou disseminando muito também a estatística, né? Virou. Teve um lado bom e um lado ruim, né? Um lado bom foi que teve essa parte de disseminação e tudo mais, só que o lado ruim foi que as pessoas começaram a banalizar muitas técnicas, né? É, Achar que só rodar o código era saber fazer o negócio, né? Então acabava ficando um pouco esquisito, né? O piloto automático, né? exatamente. Hoje, se não tomar os cuidados necessários, acaba que você pode achar que está fazendo algum teste, assim, e não saber algumas questões que você tem que avaliar também. Você pode
tomar decisões erradas, né? Realmente banalizou um pouco, acho que todo mundo, ó, eu assim, pelo menos eu tenho para mim que a estatística é a gente tem lá os pilares do cientista de dados, que são skills que o mercado, né, que o mundo fala que a pessoa tem que ter, mas que acaba que eu acho que estatística é unânime entre todos. Eu acho que é difícil você analisar dados sem ter pelo menos um conhecimento prévio de estatística, né? Então, eu acho que o canal Show. e outras abordagens, assim, igual o Nauber, né, estava falando, que é Isso. muito, muito interessante. Acho que trazer estatística para um ensino mais básico ia fazer muita diferença. Fez muita diferença para mim, que a partir desse momento aí, eu voltei todos os meus estudos para a área de ciência de dados e aí eu fui seguindo esses processos por fora. Eu não fui nessas, mesmo porque quando eu comecei em 2014 a estudar a fundo mais ciência de dados, não tinha aqui em BH nenhum curso assim. Hoje já tem e tal, mas estavam ainda se falando em Big Data, em tecnologias tipo Hadoop e tal. Então a onda era essa, era de armazenar, de processamento e tal. E eu acho que as pessoas ainda estavam na fase de coletar, ingerir dados antes da análise. Então eu sempre procurei fora, busquei nessas plataformas online mais famosas, cursos de graça, assim, eu gastei pouco dinheiro com isso, porque a maioria oferece conteúdo de graça. Você não tem o certificado, mas você tem o conhecimento e aquilo ali você vai avançando. Eu Eu fui acho por aí que também. da estatística. Pois é, e assim, dar estatística para você pular para o machine learning, por exemplo, é bem, bem tranquilo, né? Porque a base dos algoritmos e tal, tudo aquilo que está por trás, toda a carga matemática, você, por exemplo, que é estatístico, já passou por isso e não tem a dificuldade que eu tenho, por exemplo, às vezes de interpretar uma forma, alguma coisa assim. Esse Então, background ajuda demais, né? é, Porque a modelagem estatística é o que chamamos de machine learning, né? exatamente. Basicamente, né? Pode ter evoluído lá para aqueles modelos doidos lá de redes neurais e tal, mas pelo que eu não tenho talvez conhecimento técnico para falar nesse sentido, mas por exemplo, o Daniel Takata, né, que é doutor em estatística pela USP, ele veio aqui, né, conversar com a gente e ele falou que a rede neural mais simples que existe é uma regressão logística, né? E a regressão logística ela É, é um modelo linear generalizado, né? Que veio também uhum, dos modelos lineares, que é a base, né, da modelagem estatística. Então, acho que está exatamente. tudo interligado, né? Então, não tem como desassociar isso, né? De nenhuma Não forma. tem. Eu, assim, eu até trouxe alguns casos, assim, interessantes que a ideia muito é que como agora, assim, é recente esse nome de cargo para mim. Eu entrei numa empresa aqui que para vocês terem um pouco de contexto, é uma empresa que tem um produto de comunicação, de varejo. Então, dados para a gente é o core do produto. E a gente trabalha, assim, tem até um dado que a gente pegou. Aqui em BH a gente tem o estádio do Mineirão, né? Que Certo. o 7-1, acaba que todo mundo lembra. É, E a gente estava brincando que em 2018, por exemplo, a gente comunicou com mais de 900 Mineirões lotados, assim, de pessoas que a gente consegue comunicar com os dados e com as ações que a plataforma que eu trabalho tem. caramba. Então, só um ano foram mais de 2 bilhões de dados de eventos que a gente traqueia. E para você tirar alguma análise, algum valor disso, é preciso ter esses conhecimentos de estatística assim um pouco melhor na cabeça para você conseguir realmente trazer algo de valor. Então eu trouxe aqui alguns aprendizados que eu estou tendo até agora, assim, trabalhando lá, que e aí eu até brinquei assim que a estatística é a melhor amiga dos dados, assim, é a melhor amiga do profissional de dados. Acho que ela tem ajudado muito. Eu, no início, achava que eu ia ficar só fazendo modelos e de machine learning e tal o tempo todo, e que meu trabalho ia ser
esse trabalho assim de só pensar em modelos, e acaba que na prática, pelo menos na posição que eu estou hoje, assim, é muito é mentira isso aí. Você não vai conseguir ficar só com o modelo o tempo todo. A análise é muito... Você tem muito mais carga de análise, de trabalho de análise, análises prévias, do que criar modelos mesmo. Com Eu certeza. não posso Às vezes falar... as pessoas não valorizam, né, uma estatística descritiva, né, que é a base, É, assim, da estatística, mas é poderosíssimo, cara. Você tira vários insights e você pode usar muito, cara. Você consegue, por exemplo, eu assisti lá na comunidade do Mineirando uma live com um rapaz lá da Secretaria de Saúde de Goiás, né? Ele fez um projeto muito bacana lá de ciência de dados, que foi, na verdade, controlar os casos de dengue lá no acho que eu município. vi isso. E ele criou lá na verdade, limite do box plot, né, que a gente vê lá em Uhum. estatística descritiva, né? E aí, quando passa daquele limite das cercas, né, ele diz que tem uma potencial, tem um potencial caso de dengue ali, né? Tá tendo, por exemplo, pode estar tendo uma infestação de dengue, né, e tudo mais. E aí vai lá o bombeiro, aciona pela API, né, do Telegram e manda o gráficozinho e fala, olha, você tem que atuar ali, entendeu? Aí. Então, o que que foi isso? Não foi nada preditivo, né? Não foi machine learning. O cara viu descritivo mesmo, só pegou ali, viu o desvio padrão, né? Aham. Usou as cercas ali, se passou do limite, é que é um caso atípico, né? Então vai lá o cara e controla aquilo ali. Então não É, tem muita ciência de dados no sentido de predição ali, né? Então dá para fazer coisa muito legal com estatística descritiva, né? Estatística básica, tá? dá. E dá sim, porque, por exemplo, a gente lá, como a empresa que eu trabalho é uma startup, a gente tem toda essa ideia, esse pensamento lean, que é um pensamento bem enxuto, assim, de resolver as coisas, usando interações menores. Então, nesse caso aí da dengue, o caso mais simples, né, assim, não é simples na visão de todo mundo, mas o cara, antes de partir para um modelo preditivo, algo assim bem mais complexo, ele conseguiu resolver. Nesse caso é até eficiente, porque ele resolveu rápido, barato e trouxe já um resultado O objetivo é aceitável, resolver né? o problema, né? Se for É, da forma mais simples, melhor ainda, né? exatamente. Então Se começa o com o if mais simples e vai resolver avançando, ali, né? É que nem é, aquele meme, né, que tem do maluco com hambúrguer, né, cortando com uma Excalibur, né, uma espada gigantesca e o outro com uma faquinha, né? é, a Começa bazuca com para uma matar faquinha, né? formiga. Vai ali com a estatística descritiva ali, né? Depois você vai avançando. Para que pegar uma Ah, Excalibur para cortar o hambúrguer, né? exatamente. Então, eu acho que isso é um pensamento legal para quem está pensando em ir para a área assim, ou para quem já está também, não sei, é o nível da galera, mas a gente lá é forçado muito a pensar assim. Você não é fazedor de modelos. Eu, por exemplo, tenho uma ligação muito mais próxima com o negócio. Eu preciso muito mais entender o negócio Aqui é da bem empresa. misturado o nível do pessoal. Tem gente que já tá lá em cima, a gente já tá começando, né? É, Então é bem misturado. é legal essa troca de Muito, experiência muito legal. também. E assim, a gente conseguiu com pouco tempo, por exemplo, a gente entrou, formou uma equipe nova, né, de ciência de dados lá. E um dos trabalhos principais que a gente fez, por exemplo, foi ajudar a empresa a entender se o modelo novo de cobrança que ela queria era lucrativo. Foi puramente análise descritiva, algumas técnicas dessa, de, por exemplo, detecção de outliers e tal, para entender que se fazia sentido aquele modelo. O resultado, a entrega disso aí foi a conclusão, foram os testes, foram as informações que a gente tirou dessa análise. Então, não precisou de um modelo complexo, machine learning e tal, para a gente chegar nessa conclusão, e a gente conseguiu tirar esse valor dessa análise descritiva. A Legal. gente também já conseguiu, por causa desse volume de dados, ajudar a fazer algumas pesquisas de mercado, descobrir alguns números que o próprio mercado que a gente atua não tem, como a plataforma ela detém
informações e práticas de vários clientes, principalmente do mercado de varejo de moda premium e no Brasil, assim. Então a gente consegue, com algumas análises, descobrir algumas informações legais sobre clientes, alguns insights que a gente pode passar para a galera. Até uma No das varejo, dicas que eu... mas em que áreas, assim, tipo, a gente tem, um CRM, automação de marketing, assim, mas com essa ideia de reter clientes. Então, quanto mais a gente conhece, entende o perfil dos clientes, melhor a gente consegue, mais personalizado fica com as certeza. comunicações e tal. E aí o varejo que mais, a gente tem mais clientes em varejo de moda, principalmente feminino, assim. Então, a Entendi. gente consegue mostrar, por exemplo, uma vez até mandei lá no grupo, você respondeu sobre calcular tamanho de amostra. A gente precisava fazer um teste e pega muito isso, principalmente o marketing, tem muito essa pegada de teste de controle, né? Então a gente precisava entender se determinada funcionalidade, determinada coisa, ela estava trazendo retorno. E quase tudo que a gente vai fazer é com esses testes de grupo. A gente separa um grupo que não vai receber ou que não vai estar exposto àquela feature. Não Entendi. é exatamente o teste AB assim, de visão, é realmente controlar. Meio que grupo de controle, né? Não é só dividir e mostrar esse pessoa recebe o A e esse grupo recebe o A e o B. A gente tenta controlar também algumas variáveis. Então, a gente tem que ter esses cálculos de amostra e tudo pela ferramenta a gente consegue marcar alguns grupos de controle. É mais Top. ou menos o que o iFood tenta brincar com a gente. Assim, às vezes a gente cai num grupo dele de testar se eu compraria sem cupom. Ou eu compro. Então, cai num grupo, esse grupo aqui vai ser o de controle, não vai receber cupom, e eu vou tentar entender se ele vai continuar comprando. Então, para você entender, é, sei lá, para você conseguir formular essas hipóteses e conseguir tirar algumas conclusões, até antes de você construir alguma feature, então, estou lá com uma ideia de fazer uma feature que vai prever se o cara vai comprar algum produto. A gente antes faz esses testes para entender se existe algum fator ali de influência. Um outro exemplo legal que teve de testes também foi sobre horários. Assim. A gente tem features hoje que otimiza o horário de envios, de notificação para a pessoa, o melhor horário para aquela pessoa. Antes da gente vir com um desenvolvimento um pouco mais complexo, a gente fez esses testes estatísticos para entender. Pô, se eu enviar sempre num horário base, A moda, né? Você tá vendo ali a moda, né? O horário exatamente. mais frequente, né? Que as pessoas estão mais ali, né? Só que a gente vê, às vezes, um caso, pode ser mínimo, mas se a gente percebe um lift, que a gente chama, né? Um efeito daquele horário ser enviado num horário mais otimizado para você, para sua rotina, se aquilo ia, por exemplo, aumentar as taxas de abertura e conversão das campanhas que as marcas enviam. Pô, legal Então, demais isso aí. tudo Vocês você vê veem assim, sazonalidade também? sazonalidade também, a gente modelou, hoje, assim, o meu foco de estudo, que posteriormente para o mestrado, é sistemas de recomendação. Então, a gente modelou esse Caraca, que problema, legal. Teve um vídeo há eu pouco gosto tempo muito. no Statdados, que o professor Myron fez, ele fez com Basket Basket. É um dos mais simples, Sei, é um dos mais simples. Pô, é e é muito legal, você, cara, dá pra ver muita coisa que de maneira. novo, né, vem estatística no meio. Dá para você ver aquela ideia lá Ele usa Bayes, né? da cerveja, e da fralda. Oi? Ele usa Bayes, né? Teorema de Bayes, condicional, Isso, né? usa base. Exatamente. É. Então, Legal assim, demais. você vê que são técnicas que já eram aplicadas há muito tempo, que até hoje a gente está revisitando aí, até algumas marcas comerciais tentando vender isso como uma coisa muito, tipo, inteligência artificial, muito elaborada, e que no final das contas é a boa e velha estatística ali trabalhando por trás. Né? Uma outra coisa legal também que com com essa vivência que eu tô tendo, isso na área de ciência de dados, acho que aplica para qualquer um. A gente tem uma prática de tentar, antes de ir para uma solução, um projeto, a gente tentar estimar um retorno.
um retorno, por exemplo, daquele projeto. Então, eu sou lá cientista de dados, estou aqui achando que tem algum valor numa coisa que eu pensei. Antes disso, a gente faz essa análise descritiva e tenta até estimar, por exemplo, a gente pode usar até séries temporais, coisas assim, da estatística também, para tentar estimar o retorno financeiro que aquele projeto poderia trazer. Então, a gente traça lá o cenário pessimista, otimista, o cenário esperado, e dentro dessas técnicas de análise a gente consegue entender, se eu criar um modelo que eu vou atingir determinado referência de mercado que a gente vê que existe, quanto que isso vai trazer de retorno financeiro? Então, eu consigo meio que tentar transformar o que você Transformar está para o pensando negócio. em dinheiro, para o negócio. Conversar com o negócio assim, falar, estou com um projeto aqui que a gente estimou que se der certo, no pior dos casos, vai ter Que um é o que retorno de importa X lá na reais. ponta, né? É, Para vender a ideia, né? então a Ah, gente usa beleza, também. você vai fazer isso aqui, você vai melhorar, mas, pô, beleza, você vai gastar quanto com isso aqui, né? Porque quanto que a gente vai lucrar com isso, né? É. E outro também, às vezes, por exemplo, se eu pegasse a moda lá do horário mais frequente e tal, do envio de e-mail, e conseguisse, e isso já resolvesse, não ia gastar tempo e nem. Se eu fizer o melhor modelo do mundo para recomendar um bom horário, isso vai ter um retorno financeiro, um retorno prático, que eu chamo. Vai ter um retorno prático plausível, assim. Eu posso ter um modelo lá que acerta X, aí eu melhoro esse modelo em 10%. Isso vai trazer mais dinheiro para mim, porque se não for, eu tenho Será mais que é coisas para significativo priorizar. esse ganho? Então, a gente gosta muito de ter essa pegada de análise antes de partir para realmente a solução. É muito legal, né, você fazer, experimentar, a gente experimenta algumas coisas. A empresa é bem legal, ela dá um tempo para a gente fazer isso. Então, a gente tem lá uns dias que a gente pode viajar assim na maionese, mas no geral, no dia a dia, a gente tem esse cuidado e a estatística ajuda de novo nisso aí. Show. Deixa eu ver mais. Eu acho que já falei, assim, de estatística que eu consegui trazer de legal foi isso. Eu acho que. Peraí, que eu. Ela me mandou uma coisa aqui. Ah, beleza. Sim, a gente, até falando disso, uma das coisas que a gente vê que muitas áreas estão precisando e que a gente está aprendendo junto é justamente isso. É tão essa pegada de negócio e transformar. A gente transformar o retorno em dinheiro e você conseguir medir isso, sabe? A gente tem um livro legal chama Lean Startup, que é um modelo assim de negócio e que ele ajuda muito a pensar nisso em MVPs, né? Que são produtos, o mínimo que você consegue fazer para resolver aquele problema da forma mais rápida, porque você Sim. tem que testar se existe alguma coisa aí, sabe? Aquele negócio Vou lá fazer um modelo que vai feio fast, prever. Oi? Desculpa. feio fast, né? É, Falha rápida. tipo, falhar rápido e barato, assim. Ou então, não só falhar rápido, mas testar a hipótese muito rápido, no mercado já, sabe, girando. Que você chega e fala assim, eu tô aqui com um modelo, melhor modelo de recomendação de produto, mas, sei lá, será que isso é uma dor dos meus clientes? Será que isso vai resolver alguma coisa? Ou vou ter o melhor modelo para não fazer nada com ele? Então, de novo, assim, acho que o cientista de dados é muito mais de que só modelo, sabe? A gente tem que pensar também no negócio, como é que a gente vai transformar essas carga matemática, tudo isso que a gente estuda em dinheiro no final das contas. Senão não faz sentido, né? Se você É, não sabe as regras do negócio ali, sabe aplicar no negócio, aquilo não vai trazer valor, né? não vai. E pode, às vezes, você consegue resolver um problema com uma solução que já tem no mercado, por exemplo, tem várias APIs aí que já tem alguns modelos prontos, para que você vai criar um modelo novo para aquilo? Então, se a situação falar que sim, que se você entender que você precisa otimizar algo, tudo bem. Mas eu acho que o legal é não partir direto para isso, para sempre pensar na solução e pensar no problema, assim. A gente Legal. antes também tem, ele falou sobre compartilhar isso e tal, e a gente tem um Canvas antes do projeto também, tipo um Canvas para a gente discutir numa fase assim inicial de brainstorm, qual que é o problema. A gente sempre
quando vai pensar em algo, pensa na solução, como é que ela vai ser, o que tal. Mas hoje mesmo a gente teve uma discussão dessa que foi muito difícil você tentar identificar o problema. Qual problema você está resolvendo? A gente É difícil sempre demais, né? tentava voltar para a solução, né? Ah, É. vou fazer aqui um modelo, vai prevar não sei o quê. Ah, vou usar os dados para fazer isso, isso, isso. Mas e aí? Qual que é o problema que você está resolvendo? Então é um aprendizado bem legal, assim, fora um aprendizado Legal. não técnico, assim, bem legal de ter. Eu tinha trazido, assim, como algumas dicas que falam que a análise tem valor, que foi justamente isso que eu falei. A gente tem essa carga muito de análise e algumas perguntas de negócio importantes, como trocar o modelo de cobrança, se é rentável o novo modelo que estava sendo estruturado. A gente conseguiu responder com análise, sem precisar partir para nada muito complexo. Essa parte aí que você falou, acho que é design thinking, né? Que falam que é, A né? ideia é muito essa, assim, de pensar no problema, né? É. Eu tô procurando, inclusive, alguém para trazer essa ideia de design thinking também para esse pessoal aqui. Acho bem legal essas iniciativas. Também eu chamei a Bianca da Social Mind, né? Que ela é neurocientista, né? Ela é estudante de neurociência e trazer esse lado da tomada de decisões por viés cognitivo, né? Acho que bem Não, legal, bem assim. legal, hein? Acho Ó, bem tema interessante. bem interessante, acho bem moderno, assim. Daqui a pouco tem muita coisa, tem alguns conceitos, tipo o AutoML, que ajuda no trabalho. E acaba que, tipo, daqui a pouco o trabalho maior vai ser realmente pensar, né? Não vai ser só ali otimizar parâmetros de modelo. Não vai ser tão necessário assim quanto a gente acha que é hoje. Assim, eu acho que as coisas vão evoluir um dia. Essa opinião também pessoal, acho que em algum momento algumas das coisas vão ser automatizadas e o nosso trabalho vai ser muito isso de conseguir encaixar isso e trazer o valor real para o negócio e não só ficar pensando nos parâmetros do modelo. A gente vai ter que ter essa pegada de negócio também muito forte. Muito bom. Show de bola. Uma coisa também que eu vi, e aí não é só agora, mas eu acho que começar de uma hipótese, qualquer trabalho, principalmente de ciência de dados, que tem essa pegada científica, começar dessa hipótese clara e definida. Assim, o que você quer, qual é que é a sua hipótese, o que você quer resolver? Eu vi muitos casos, assim, pessoalmente, de pessoas tentando colocar tipo, empurrar as tecnologias por causa da hype. Então, eu uso machine learning, eu uso a inteligência artificial, e às vezes ela nem tinha aquela necessidade. Então, quando a gente parte desse objetivo principal, se o machine learning, inteligência artificial e essas técnicas todas são só ferramentas para você resolver um problema. Então, você tem que avaliar primeiro se aquele problema precisa realmente. De novo, essa ideia enxuta, se a gente consegue ir para esse lado, se a gente consegue alguma coisa mais simples Às antes, vezes né? não, às vezes nem dá, né? A gente esbarra nas regras de negócio, né? Por exemplo, se você está fazendo lá um modelo de aprovação de crédito, né? Você não pode fazer um negócio que é totalmente incompreensível porque tem lá as leis, né? Você tem que É, conseguir explicar aquilo, né? Então, às vezes você pode fazer uma rede neural maluca lá que dá um resultado maneiro, mas, pô, como é que tu vai explicar às vezes aquele resultado, né? De repente é melhor fazer uma logística que tu consegue explicar melhor, né? exatamente. Uma árvore de decisão, sei lá. E A aí explicabilidade do modelo está sendo um dos critérios de você escolher também um modelo em função ao outro e tal. É sim, um sim, ganho subjetivo, talvez, assim, para mim até verdade. objetivo, mas talvez você pode fazer uma balança aí, perder um pouquinho nas suas acurácias e tal, e tentar ir para esse lado de conseguir explicar. Entendi. Uma Show de coisa bola. legal também que eu vi, assim, que é legal de compartilhar, a gente ter um baseline. Pode ser o mais simples possível, eu vou prever a média. Quando você parte do baseline, se o mercado, se a indústria já fez pesquisas, então, eu quero fazer um modelo de churn, né, ou previsão de crédito. Como que o mercado resolve esse problema? Qual que é o ponto que o mercado já chegou? E aí aquilo ali é só a base para você conseguir
falar assim, para mim isso resolve, eu preciso de mais que isso. Então, até para você ter uma meta, assim, para você entender que, ó, eu só consigo ter sucesso no meu projeto, eu só posso atribuir um critério de sucesso se eu for melhor que o baseline, senão eu já uso o baseline mesmo. Então, a mesma ideia, se É, seu modelo for prever 50%, é melhor você usar o aleatório mesmo, que já está resolvendo, né? E o isso me baseline, às lembra vezes... muito lá um podcast lá que eu ouvi do Pizza de Dados com o Luiz Moneda, né, Uhum. do iFood. E, aliás, mentira, do Nubank. E aí ele falou que participou numa competição lá fora, na França, sei lá, que ele fez um modelo de machine learning lá complicadão e tal, usando séries temporais e tal. E aí o maluco ganhou dele com um modelo que fazia a mediana. Pois é. Aí ele ficou assim, caraca, como assim? Entendeu? Então, às vezes, É, o simples ali é bem melhor do que o rebuscado, né? é. Eu tô... é, o benchmark também, de simplicidade também, mas o que o mercado faz, como que ele faz, o que já tem, até onde que eu consigo chegar. Então, para essa pesquisa, por exemplo, de prever horários, a gente viu o que o mercado de fora, principalmente, faz, e a gente tenta falar, ó, isso é uma referência que a gente tem. Se alguém conseguiu isso aí, então é possível. Legal. Tem uma outra... Aí, deixa eu ver aqui. Ah, coloquei assim... Conhecer sobre o negócio da empresa é muito importante para ajudar a entender o que os dados estão dizendo. Você consegue emergir no problema e captar as dores do cliente, além de ajudar a formular melhores hipóteses e comunicar melhor com as outras áreas. Então, foi muito que eu falei assim de conseguir traduzir isso em dinheiro ou Sim, entender sim. do negócio, entender que você está resolvendo um problema real. Tem que ser um tradutor, né? Trazer daquela linguagem técnica para algo mais palpável para as pessoas que não são daquela área, né? É. E para as pessoas enxergarem valor e para ela te ajudar a formular as hipóteses também. Eu vi recente o pessoal, não sei se vocês conhecem da Get Ninjas, que é uma plataforma Sei, de troca de conheço. serviço. E eu estava vendo um workshop de uma das pessoas de lá, não vou lembrar o nome, mas ele falou um negócio legal que eu até gravei assim, na cabeça, que os dados para eles é a voz do cliente em alta escala. Então, para você conseguir entender aquele volume imenso de dados, você tem que ter o contexto do negócio que você está inserido ali. Sim, Então, com certeza. essa é uma coisa legal que eu estou E no vendo que... momento que você entende, você consegue melhorar, né? No caso aí como você trabalha com CRM, né? Que eu não sei se todo mundo sabe aqui, CRM é Consumer Relationship Management, né? Isso. Você tentar entender ali o consumidor, né? E com isso você saber o que ele está precisando, né? Para você atender ali exatamente o que ele espera, né? Daí vem várias perguntas. Qual que é o melhor produto para determinado perfil? Qual que é a melhor forma de eu comunicar? Quando é a melhor forma? Em qual momento que ele está de vida? Você entender que uma pessoa é um pai recente, você sabe recomendar tipos de produto que ele está mais aderente naquele momento, e aí depois que o filho tem 5 anos, ele muda de perfil. Então, o tempo todo a gente tem que ter essa ideia de modelar o problema dentro de perfil comportamental. Vocês É um trabalham com trabalho dados streaming, né? Lá no streaming, é como se a gente real, né? coletasse os streaming, os trackings de tudo que a gente tem em tempo real. Então, hoje, Aí assim, ele a chega em dificuldade tempo é maior real. ainda, né? Porque vai mudando ao longo do tempo ali. Assim, tem coisas que a gente consegue usar com história. Ele chega em tempo real pra gente, mas não necessariamente a gente precisa responder em tempo real. Mas a gente tem uma gama de dados, assim, de interações que as pessoas fazem em determinados lugares, assim, dos clientes, que a gente tem vários, consegue, assim, extrair vários padrões de preferências, de comportamento, o que acontece antes de uma compra, o que as pessoas fazem antes de sair fora, assim, antes de deixar de comprar. Como que elas são divididas, em qual momento que ela é uma pessoa super ativa com você, é um cliente dentro de uma das metodologias, é um cliente campeão, aquele cara que compra muito e compra com muita frequência e gasta muito dinheiro com você,
ou é um cara que já gastou muito dinheiro, mas ele está num momento de hibernar, então comunicar com essas pessoas, fazer com que elas comprem novamente, para esses dois tipos de pessoa é muito diferente. E aí dentro desse perfil de campeões, você ainda tem sexo, as demografias, né? Onde que ela está, perfil demográfico, faixa etária e toda essa parte. E Assim. ainda tem aquele cara que compra uma vez ou outra, mas ele compra num valor muito alto, né? Isso. Esse cara tá ali, você não pode perder. Em algum momento você tenta reativar ele ou tomar ações com que ele compre mais frequente com você. Tipo, imagina, o iFood, é melhor para ele gastar um dinheirão em marketing e outras coisas, na TV e anúncios, ou ele te dá um cupom de R$ 10 e te ativar novamente, né? Você não ia comprar, ele te dá um cupom, você compra. Ele está gastando ali os R$ 10, mas está evitando de gastar, talvez, dinheiro com mídias mais caras, como televisão, por exemplo. Então, eu trouxe também essa dica de pensamento lean, de bem enxuto, de testar rápido a necessidade dos clientes antes de partir para a solução ótima. Então, se hoje o horário de enviar notificações é um problema real, vamos testar, vamos fazer algum teste, grupo de controle, ver se existe alguma diferença significativa entre as pessoas que estão recebendo nos horários otimizados e as que não estão, vamos ver. Ideia de novo do iFood. A galera que recebe cupom compra mais que a galera que não compra. Vamos ver isso na prática antes de partir para alguma coisa mais Legal. legal. E tem uma frase famosa que acho que vem de alguma dessas metodologias que get out of the building, é tipo sair do prédio e entender o cliente, fazer parte do mundo dele para você ter essa empatia e conseguir se colocar no lugar dele. Eu trouxe uma brincadeira que é get out of the chair, que é dentro do escritório da empresa, um outro trabalho que a gente está tendo legal e que está vendo resultado para a empresa como um todo é o trabalho de evangelizar a cultura de dados mesmo. A gente conseguir, não só a gente sentado ali no computador, levar isso e levar análise, fazer modelos, como também fazer com que a empresa pense de forma tipo, guiada a dados, né? O data driven. E a gente faz uns trabalhos legais de fazer, tipo, o insight da semana. A gente tem os nomes internos, assim. Então, olha só o que a gente descobriu. Descobrimos que o pessoal, sei lá, do Sul compra muito mais do que o pessoal do Sudeste em algum determinado produto. Vamos pôr, tipo assim, uma coisa mais óbvia. O cara do Sul compra muito mais roupa de frio e tal. Mas a gente acha alguns insights, algumas coisas Legal. dados e compartilha com a empresa. A gente tem uma ferramenta, muita gente usa, a gente tem, não, né? A gente usa o Metabase. Acho que ele é bem disseminado. Se vocês não conhecerem, eu vou mandar no chat. Ela é uma ferramenta muito simples que você conecta assim seus datasets já tratados e ele é muito simples das pessoas tirarem perguntas de negócio dali. A gente cura os dados, né, limpa, deixa ele de forma bem clara e objetiva e as pessoas conseguem, por dentro dessa ferramenta, elas mesmas criar as análises, elas compartilharem entre as pessoas. Então, eu fiz aqui uma análise sobre um assunto que eu domino, eu estou da área de marketing, eu fui e fiz uma análise voltada, eu consigo compartilhar isso com a empresa inteira e isso vai ajudando a gente a gerar essa cultura de dados. Então, hoje, O desde Metabase é como se fosse um LinkedIn da empresa, é isso? Não, o Metabase ele é uma ferramenta open source que você conecta em bancos de dados e ele te possibilita, de forma bem simples, tirar algumas perguntas, agrupar dados, tipo assim, Ah, tá, qual entendi. que é quantas compras por região? Sei lá, imagina que a gente está Ele faz o numa... cubo. A É um ideia de um cubo. cubo, É um só cubo. que a usabilidade dele é voltado para perguntas. Ao invés de ser a ideia do cubo de drag and drop, você vai criando as regras. Eu quero clientes com filtro tal, agrupado por isso, e aí ele vai te respondendo isso. A aderência, eu acho que está muito. Eles não inventaram nada novo, né? Mas eu acho que está muito mais na usabilidade, que é bem voltado para pergunta. Então, uma pessoa muito de negócio, às vezes consegue tirar um proveito e a curva de aprendizado é muito rápida. A gente vai criando isso lá, vai criando essas análises, salvando para a galera, fazendo workshop e
sei lá, fomentando essa cultura que a Legal, gente depois manda aí pra gente. trabalha. Manda sim, vou mandando aqui no chat o nome. Deixa eu pegar aqui. Metabase. A empresa chama Metabase e a ferramenta também chama Metabase. É bem legal, assim, nessa parte, né, de você conseguir disseminar um pouco a cultura de Legal. empresa. Essa eu não conhecia ainda não. Show de Bom, bola. vocês têm alguma dúvida, assim, alguma coisa que vocês queriam falar, algum Então, assunto? pessoal, alguém tem alguma dúvida aí específica para perguntar pro Leandro? Fica à vontade aí. Pode ligar o microfone ou mandar no texto aí, você sabe. Deixa eu desmutar todo mundo aqui. Vamos lá, Thiago. Quem tá. Rodrigo. É o Fala aí, Rodrigo. Rodrigo. Como o Leandro veio de tecnologia, e eu também, a minha formação base foi de tecnologia, qual foi a sua maior dificuldade para ir para esse lado da estatística, né? Porque a gente vê que, como essa data science virou uma coisa de louco, todo mundo está querendo ensinar e tal, a gente vê uns caras que são um pouco loucos, que falam que nem é necessário você entender de estatística. Foi o que aconteceu comigo. Eu caí numa dessas de, ó, aprenda data science, sem estatística, coisa e tal. E vi que é quase impossível você entender, trabalhar efetivamente com data science sem saber estatística. Qual foi a sua maior dificuldade em entender isso e colocar em prática, né? Estudar tal, efetivamente. Eu vim de tecnologia, sim, mas como eu trabalhei com BI sempre, desde o meu primeiro emprego, eu já tinha um pouquinho de necessidade de algumas coisas mais básicas de estatística, mais para entender coisas que já faziam parte do meu trabalho. Mas quando eu fui estudar realmente, porque eu não tinha essa visão, não tenho até hoje, eu acho que é necessário um conhecimento estatístico. E quando eu fui para pós, o que eu mais tive dificuldade é a base matemática que eu não tive na graduação. Eu tive que entender alguns conceitos que, para quem tem uma base matemática mais forte, acaba que já tinha isso muito claro na cabeça. Eu tive que, então, estudar um pouco mais do que a galera, os engenheiros e tal, que tinha na sala, para entender conceitos de matemática, até relembrar algumas coisas sobre matriz e outras coisas que, no final das contas, acaba que ajuda no entendimento de um todo. Então, essa dificuldade de matemática mesmo foi a minha maior, principalmente quando eu cheguei na pós. Eu tive que correr um pouquinho atrás disso, mas eu também tive um curso, Thiago, eu acho que é legal depois, não sei se você já viu, tem uma plataforma Audacity, que ela é uma plataforma famosa, ela saiu do Brasil recentemente, mas ainda tem os cursos. Eles têm um curso de estatística básica que vai até inferência, mais ou menos. Probabilidade, inferência, e aí eles vão passando todos os conceitos bem claros. Então, desde, por exemplo, graus de liberdade, eles conseguem explicar, fazendo analogias, coisas bem simples. Então, na época que eu tive dificuldade, eu consegui, com esse curso, assim, deixar alguns conceitos um pouco mais claros para mim, sem tanta notação matemática, né, que não era tanto um costume meu. Show de bola. Depois manda o link do curso também pra galera. Eu vou mandar, eu tenho no e-mail. Deixa eu pegar aqui de uma vez, que aí eu não esqueço. Mas Beleza. podem fazer nas perguntas que eu vou só pegar o link aqui. Manda aí, galera. O Rodrigo já falou, agora vamos lá. Quem vai ser o próximo? Eu quero fazer uma pergunta também, tio. Fazer a pergunta. Beleza. Mas no final eu mando. Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Geilson, Karine, Luiz. Opa, a Rita mandou aqui. Leandro, eu, por exemplo, estou iniciando totalmente nessa área. Já entendi a relevância da estatística, por isso estou aqui nessa comunidade. Gostaria de saber, se for possível, uma indicação de como
dar sequência aos estudos online para Data Science. Teria alguma indicação? Ele já falou aí da Udacity, né? Tem mais alguma indicação? Ó, os cursos que eu fiz, assim, que me clareou estatística e depois eu fui para essa área de machine learning, foram da Udacity, sim, eu fiz todo o programa do Nano Degree, que assim, dentro da Udacity, o programa de, como se fosse uma pós, uma especialização, eles chamam de Nano Degree. E aí dentro do Nano Degree tem vários cursos, por exemplo, existe o Nano Degree de engenheiro de machine learning. Aí dentro desse curso, eles têm módulos, né? Eu fiz também o de ciência de dados, e lá tem o módulo de estatística, introdução à estatística, introdução à análise de dados com Python e com R, introdução a alguns conceitos de Big Data, tudo que o mercado entende que um profissional de ciência de dados precisa entender, tem lá um módulo do Nano Degree da Udacity. Eu acho legal a metodologia que eles usam, que é bem assim, de você, eles te passam um problema, não te falam tudo e você tem meio que correr atrás também para entender. Então, são projetos bem desafiadores. E outro que eu gostei aí, especificamente de estatística, foi do Coursera. Eu consegui, na época, fazer de graça lá. Esse da Udacity é em português, inglês? Como é que é? Eles... Então, enquanto eles estavam no Brasil, eles têm a legenda em inglês. O curso, as pessoas são de fora. Inclusive, um dos professores é o cara que iniciou o projeto de carros autônomos do Google e é o fundador da Audacity também, que é o Sebastian. Show. Então, a maioria é inglês. E aí, alguns têm a legenda em português e alguns têm a legenda em inglês também, se facilitar. Eu estou pegando aqui os links que eu tenho, da Audacity principalmente, e tem uma outra plataforma que é a Coursera, Eu que fiz também do Coursera. Tem curso é, de Harvard lá. legal. Da hora. Lá ele pega os cursos dessas universidades fodas, assim, do mundo. Eu fiz um de estatística da Duke University, que na época, assim, também ia Os malucos engraçados, né? Tem tem. os caras engraçados, não tô ligado. Eu gostei muito, assim, eu acho que ajuda muito essa metodologia que o pessoal de fora tem de forçar a correr atrás das coisas. Eu tô pegando para mandar aqui no chat. Tem EDX também, né? A EDX é uma plataforma, eu não fiz o curso, mas me falaram que tem cursos bons. A Udemy eu fiz cursos específicos, eu fiz um lá pequeno de Market Basket Análise, fiz um de sistema de recomendação, coisas assim mais Em R ou pontuais, não Python? Em R ou Python? tudo em Python quase. Tudo em Python. Cara. E uma dica também, principalmente para quem está começando, é entender mesmo em qual das partes do trabalho todo quer atuar mais, assim. Existe alguns perfis, tem uma pessoa que tem uma pegada mais técnica, talvez quer trabalhar muito nessa parte de pipelines de dados, extrair dados de todas as fontes possíveis, gravar o dado, processar dados, entender dados em tempo real, não sei o quê. Muito essa parte do dado em si, que é o principal insumo. Tem pessoas, eu mesmo sou mais ligada ao negócio e à análise, então é uma pessoa que vai talvez ter mais contato com modelos de machine learning ou análises estatísticas e exploratórias, contato mais com as pessoas de negócio também, com reuniões e coisas assim. Tem também, né, as carreiras de gestão, uma pessoa que não precisa ter o conhecimento aprofundado em tudo, só ter a ideia boa do todo e ter boas habilidades de gestão de pessoa. Então, existem vários caminhos que você pode também trilhar nessa área, assim. Legal. Eu achei os links. Vou mandar aqui para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Agora é a hora. Nauber, Márcio, Danilo, Rita. A Rita mandou aqui já, né? Pablo.
eu ver se vai no Vai Today. Esse, na época, tem um tempo que eu não clico nesses links, sabe? Mas já está até em ordem dos módulos que o próprio programa, o Nanodegree, já faz. E são cursos separados lá. Então, todos esses links estão de graça. Eu acho que a única coisa vai ser... A legenda talvez vai estar em inglês. O Nauber falou que enviou a sugestão. Ah, foi lá no início, né? Deixa eu ver aqui. Ele falou da Para ele live. fazer uma live com retorno do negócio. Aí, fica pedido aí. Beleza. Eu vou tentar pegar um Por isso, caso mais prático, assim, uma coisa mais legal da gente até poder pô, bom exemplificar demais. melhor. Isso com a Será ideia um de prazer, poder não. trazer exatamente essa ideia de o menor custo, qual o custo melhor, o médio, né? Esse exemplo mais prático, né? Não precisa ser algo muito elaborado, não. Mas só mais a ideia de como Assim. acessar o dado, de como analisar isso na sequência. Não, beleza. Vou providenciar, eu já vou falando com o Thiago depois. Show de bola. Alguém mais tem dúvida, pessoal? O Danilo falou que estou pensando em fazer uma pós na IGTI. Vocês recomendam, conhecem? IGTI eu só conheço de nome aqui do YouTube, da internet mesmo, cara. Mas eu não sei te falar se é boa, não. Não conheço essa pós, não. Alguém conhece? Eu não conheço também. Nunca ouvi falar, não. O Luiz perguntou se você tem alguma referência de curso de DataCamp. Eu não tenho referência. Alguns bootcamps que a gente tem, principalmente uma comunidade daqui que é o Data Hackers, aí eu conheço uma pessoa que fez e ela conseguiu muito rápido, assim, partir de um conhecimento menor até chegar hoje. Hoje ela trabalha comigo, inclusive. Ela já trabalhava com BI, ela tinha alguma vivência com dados, mas não conhecia, por exemplo, muita coisa de Python, que foi o foco do curso, com machine learning e tal. Então, o do Data Hackers, que é o Bootcamp, eu conheço já para falar. O Data Camp eu não conheço, realmente. Eu até, no início, o que eu conheço aqui, que é a PUC, que também é muito forte aqui, uma universidade privada, são alguns casos de pessoas que entraram na pós antes de ter a certeza que se era um assunto de interesse. E aí o que eu sugiro assim, às vezes é tentar antes algum curso desses de graça que tem nessas plataformas, tipo Coursera, eu acho que tem no Data Science Academy também, que é uma outra plataforma. Algum curso desse que para você não gastar antes de entender se aquele assunto é realmente o que você interessa e até entender qual dos lados da ciência de dados que você ia preferir focar. Porque, de repente, às vezes vai direto para pós, chega lá e vê que não é aquilo que queria e acaba tendo, talvez, algum custo, alguma coisa que não tenha como reaver, né? Verdade, de repente ele vai para algo mais voltado para a ciência de dados e quer mais para engenharia de dados, né? Sei lá, né? Ou o oposto O também. oposto, né? A gente tem muitos casos de pessoas que querem migrar de área, às vezes é um desenvolvedor e querem ir para a área de dados e acaba que, se for direto para pós e ver que não é aquilo, alguma coisa ali financeira pode ter alguma perda ali. Então, hoje tem alguns atalhos que dá para tirar. Além dos vídeos no YouTube e cursos na Udemy e outras plataformas, ou de graça ou muito barato, talvez seja uma ideia antes de partir para uma pós. Leandro, tá me ouvindo? Torto, assim. Eu tenho muita dúvida sobre diferenciar a parte de engenharia de dados e cientista de dados. Eu sou contador há algum tempo já e acabei de me formar em ciência da computação. E já venho há tempo estudando um ritmo lento, mas venho estudando ciência de dados. E eu me acho que me encaixo no perfil na parte de infraestrutura também. Entendi. Só que aí eu vejo pelas
pelas vagas, né, que aparecem, que o pessoal recomenda, e eu não consigo diferenciar a parte que eu só consigo ver o profissional genérico, né, o faz tudo, que também quando tem é uma pérola, né? Todo mundo quer. É unicórnio, né? Mas aí quando tem, né, é igual na parte de desenvolvimento tem o full stack, né? A parte web tem o full stack, o cara que faz tudo. Aí que você consegue diferenciar, porque também como é uma profissão relativamente nova, né? É difícil ter uma definição precisa como outras profissões aí. É difícil no início até, quando começou a aparecer por aqui as primeiras vagas de ciência de dados, eles pediam tudo. E aí eles não era tão comum como está sendo agora diferenciar as duas coisas, mas ainda assim gera muita dúvida, porque acaba que os cientistas de dados, muitas vagas pedem, tem que saber um pouco do que o engenheiro faz e vice-versa. Mas a grande diferença que eu consigo ver assim para passar é que o engenheiro ele está mais voltado para trabalhos de extração e de extração e parte de infra de dados mesmo. Então, desde a coleta do dado, trazer esse dado, transformar ele, gravar ele, deixar ele disponível, trabalhar com tecnologias em cloud ou tecnologias internas, o dado estruturado, sabe? Assim, bem a parte de... né? Integridade. Da A parte de modelagem também? De modelagem. Modelagem é mais cientista de dados. A ideia... Modelagem de banco? De banco, sim. Não, a modelagem do relacional? Isso, ou não relacional. Dimensional? A modelagem de banco. Ele está preocupado em deixar o dado disponível, íntegro, com a frequência necessária, com a melhor disponibilidade de performance possível. Então, uma pessoa que está ali gerando a ferramenta principal do cara que vai precisar analisar. Ele tem, assim, pelo que eu conheço, tem pouca vivência com diretamente modelagem estatística, assim. O que ele pode talvez é ter um conhecimento prévio que pode ajudar ele a tentar, por exemplo, eu vou gravar o dado dessa forma, eu vou fazer esse tipo de transformação, porque eu sei que lá na frente pode ajudar alguém Eu me referi à modelagem do banco como um todo, sabe? Tipo um e-commerce, como modelar um banco para um e-commerce, né? O carrinho de compra, toda aquela coisa. Então é mais voltado para o engenheiro mesmo. Sim, dá para chamar já o antigo DBA, uma nova versão do DBA, do administrador de banco de dados? Ou dá para separar os dois ainda? Eu acho que dá para separar um pouco, porque eu não sei exatamente tudo que um DBA faz, mas eu sei que assim, ficava muito mais na gestão do banco, de backup, de outras coisas, do que criando realmente os processos que extrai, que grava os dados. Assim, eu mesmo quando trabalhei com BI, um dos trabalhos era justamente juntar dado de um monte de lugar diferente num lugar só, modelar banco e tal. Então, eu acho que o DBA, em todas as minhas vivências, não fazia isso. E o engenheiro hoje precisa fazer. Aí tem umas tecnologias tipo como Acho que é um DBA Big Data. Tipo isso. Trabalha com Hadoop, Kafka. Uma nova versão do DBA. Essas tecnologias que você consegue armazenar e processar dados de diversas origens, né? Áudio, imagem, fonte. Isso. Porque né, eu, analisando algumas grades de curso, eu vejo muito a parte de modelagem de dados. Aí eu fico na dúvida se é a parte de estatística, como você falou aí, né, para o cientista de dados usar, ou se é modelagem relacional mesmo, de criar um banco. Normalmente eu já criei banco em estudo, mas criei, né, para coletar clique de página. Aí, legal. Quando é modelagem estatística, geralmente fala os modelos, né? Fala, regressão logística, regressão linear, árvore de decisão. Ou generaliza e fala machine learning, deep learning. Fala machine learning, isso aí. Bacana. Beleza, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui com o Leandro, mais uma vez, brigadaço, cara, foi sensacional. Muito, muito bom o conhecimento. Aliás, deixa eu só fazer uma última pergunta. O sistema de recomendação lá que vocês usaram,
não foi o Market Basket, né? Foi qual Não. sistema de recomendação que vocês usaram? A gente usou filtragem colaborativa, que é uma técnica tipo para entender que o objetivo principal dele é achar pessoas mais parecidas com as outras. E aí, dentre essas pessoas, a gente conseguir explorar novos horários otimizados e tal. Então, é uma das abordagens mais famosas, que é como se fosse aquela ideia assim de pessoas que compraram, não que compraram, né, mas pessoas parecidas com você vão ter gostos parecidos. Hábitos parecidos, sim. A gente usou para esse caso o filtragem colaborativo. Bom, beleza então, cara. Obrigadão. Thiago. Opa, fala aí, Pedro. Desculpa o horário, cara. Eu cheguei. Tranquilo. Só quero tirar uma dúvida. Manda aí. Vocês vão gravar esses vídeos e mandar depois ou esses vídeos não são gravados? São gravados e estão dentro da plataforma lá, da nossa plataforma no Hotmart. Você já conseguiu acessar lá? Tava com... Já consegui resolver. Tá? Eu queria parabenizar Perfeito. vocês. Aí eu peguei o final do vídeo, meio para o final. Parabéns, professor. Não deu para chegar antes, eu vou assistir depois lá, mas é um assunto de bastante interesse. Parabéns. Legal. Obrigado. Foi sensacional. Eu acho que conhecimento, a experiência, né, de quem já viveu aquilo é muito legal, né, que já chegou já num patamar ali de estar conseguindo aplicar no mercado, né, e com tanto sucesso assim, acho que foi bem legal de compartilhar com a gente. Obrigado mesmo. E se tu puder atender o Nauber, né, com aquela expectativa ali de tratar do negócio, né, essa ótica do negócio, acho que vai ser interessante também. Já fica o convite aí para você. Valeu então, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência e comparecimento e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Bom descanso. Valeu, Leandrão. Falou.